Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de JavaScript aqui da Edcursos. Na aula de hoje nós vamos aprender a exibir mensagens de erro no formulário de cadastro de alunos no nosso projeto. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal porque isso vai nos ajudar muito. Na aula anterior, a gente aprendeu a validar os campos do formulário de cadastro de aluno, para que o usuário não possa inserir algum aluno com informações inválidas. Por exemplo, o usuário não consegue inserir um aluno sem informar o nome. Se eu colocar aqui a nota do trabalho 7 e a nota da prova 8 e não informar o nome, quando eu clicar em salvar, perceba que ele já não adiciona mais na lista. No entanto, o sistema não está exibindo mensagem nenhuma para o usuário. Se eu acessar aqui o console, eu consigo ver que no console ele imprimiu a mensagem, nome inválido. Mas o usuário comum, ele não vai estar vendo o console para ver as mensagens que o sistema está mostrando. Então, para isso, nessa aula, a gente vai criar um elemento que exibe as mensagens de erros que acontecem aqui no formulário. No curso de desenvolvimento de páginas web aqui da Edcursos, a gente desenvolveu um elemento que exibe as mensagens, e foi na aula número 44. O link dessa aula vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. E para a gente não precisar recriar esse elemento, eu vou utilizar o código que a gente utilizou lá naquela aula. Então, para isso, eu vou acessar aqui no GitHub os arquivos que a gente usou naquela aula. O link para acessar esses arquivos também vai estar aqui na descrição do vídeo. Aqui a gente tem o arquivo HTML, que é onde está o elemento que exibe as mensagens, e a gente tem o arquivo CSS. Eu vou acessar aqui o arquivo message.css e o conteúdo desse arquivo eu vou selecionar e copiar. Agora aqui no nosso projeto, na pastinha CSS, eu vou criar um novo arquivo, chamar ele de mensagens.css e o conteúdo dele vai ser o conteúdo que eu acabei de copiar. Vou vir aqui no arquivo index.html e vou importar esse arquivo CSS que a gente acabou de criar. Então está na pasta CSS. O nome dele é mensagens.css. Dentro desse arquivo aqui, a gente viu lá na aula do curso de desenvolvimento de páginas web que ele está estilizando o elemento, deixando ele com uma cor vermelha quando é uma mensagem de erro, com uma cor verde quando é uma mensagem de sucesso, azul quando é informação, laranja quando é um aviso e assim por diante. Então a gente precisa desse CSS para não ter que criar tudo do zero esse elemento de mensagem. O próximo passo vai ser, aqui no HTML, criar o elemento, assim como a gente fez lá no curso de páginas web. Eu vou criar aqui dentro do formulário de aluno uma nova div que vai representar uma linha, então vai ter a class row. Isso até agora a gente já usava. E vou criar dentro dela uma nova div que vai representar a coluna, então vai ter a class col e essa coluna vai ocupar o espaço inteiro, ou seja, os 12 pedaços. E col -s, -12, indica que no mobile também vai ocupar os 12 pedaços da tela. E aqui dentro que eu vou inserir o meu elemento, que é a mensagem em si. Ele também está dentro de uma div. Essa div tem que ter a class alert, como a gente vê aqui no arquivo CSS. E além dessa class, ele tem que ter a classe de acordo com o tipo da mensagem. No nosso caso, eu vou exibir uma mensagem de alerta, então eu uso esse tipo aqui, alert-warning. Então a gente precisa dessas duas classes, e aqui dentro vai o conteúdo. Por exemplo, eu vou colocar mensagem de alerta. Vou salvar, voltando aqui e atualizando o nosso projeto, perceba que agora já tem um elemento de mensagem aqui, exibindo uma mensagem de alerta. Agora que a gente já tem o elemento no nosso projeto, o próximo passo é fazer com que ele apareça apenas quando for necessário, ou seja, apenas quando um desses campos tiver com uma informação inválida. Então, para isso, voltando aqui no código, eu vou vir no arquivo formaluno.js. Vou acessar aqui o método validar formulário aluno, e aqui quando, por exemplo, a nota do trabalho for inválida, eu quero exibir a mensagem. Então, dentro desse if, ou seja, quando esse método retornar false, indicando que a nota do trabalho está inválida, aí sim eu vou criar a mensagem. Olhando aqui para o HTML, a gente vê que a mensagem é esse pedacinho de código aqui. Então eu tenho que criar uma div. Primeiro passo, eu vou criar uma variável chamada
MSG, de mensagem. Ela vai ser igual a document.createElement. Esse comando a gente já viu em aulas anteriores. Aqui entre parênteses eu passo qual elemento eu quero criar. Nesse caso eu quero criar uma div. Além disso, eu preciso passar que essa div tem essas classes aqui. Então para isso eu vou pegar MSG, que é a div.classList, que é a lista de classes dela, .add. Eu vou adicionar uma nova classe. A primeira classe vai ser a classe alert. E eu vou adicionar mais uma, que vai ser essa classe aqui, alert-warning. E por fim, ela precisa do conteúdo. Então eu vou colocar msg.textContent. E vai ser igual o texto que eu quero exibir. Nesse caso, eu quero exibir que a nota do trabalho está inválida. Então aqui a gente está criando aquele elemento da mensagem, que é basicamente esse elemento aqui, já colocando as classes, com esses dois comandos aqui, e colocando o conteúdo de texto dele. Só falta agora eu pegar esse elemento que eu acabei de criar e inserir dentro dessa div aqui, onde eu quero inserir todas as mensagens. Só que para eu acessar essa div específica, eu vou criar um ID, assim vai ficar bem mais fácil para eu ter acesso a ela. O ID dessa div vai ser div mensagens. Vou colocar esse ID. Agora, aqui, depois que eu criei o elemento, eu vou criar então uma variável chamada div mensagens, que vai ser igual ao document.carrySelector, que agora eu vou pegar aquela div com o ID. E aqui eu preciso passar o ID dela. Como eu vou utilizar o ID como um seletor, primeiro eu coloco hashtag e depois o ID do elemento. Agora que eu tenho aquela div, então eu posso pegar ela, .appendChild. Ou seja, eu vou inserir dentro dela um filho, que vai ser a mensagem que eu acabei de criar, msg. Ponto e vírgula, salvei, voltando aqui, vou dar um Ctrl F5 e vou testar novamente. Vou colocar aqui um nome, a nota do trabalho eu vou deixar 80, que é uma nota inválida, e a nota da prova vai ser 5. Quando eu clicar em salvar, perceba que ele inseriu aqui um novo elemento de mensagem, dizendo que nota do trabalho está inválida. Então a gente já está conseguindo criar mensagem e exibir ela. Eu vou voltar aqui no código HTML agora e vou tirar esse elemento, porque a gente não quer que venha com uma mensagem padrão. Então eu vou tirar daqui e vou colocar um comentário indicando que essa div é apenas para as mensagens. Para comentar aqui no HTML, a gente usa sinal de menor, exclamação, 2 traços, e para fechar ele já fecha automaticamente com 2 traços e o sinal de maior. E aqui dentro eu coloco então o comentário. Eu vou escrever div para as mensagens do formulário. Assim fica mais fácil de entender para que serve essa div aqui. Voltando aqui no nosso código JavaScript, a gente percebe que para inserir uma mensagem, nós precisamos de todo esse código aqui. Então não é interessante que eu copie e cole esse código aqui em todo lugar que eu precise inserir uma mensagem, que nesse caso seria na validação dos 3 campos. O ideal é que eu crie uma função separada que crie essa mensagem para mim. Então aqui embaixo eu vou criar uma function chamada cria mensagem. Por parâmetro eu quero receber o texto que eu devo exibir nessa mensagem. E o conteúdo dela vai ser esse código aqui, o código que está criando a mensagem em si. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui, arrumar a indentação para ficar certinho. Então aqui ele está criando o elemento div, adicionando as classes, aqui que ele está colocando o conteúdo. O conteúdo não vai mais ser essa frase fixa. Então, vou tirar daqui, o conteúdo vai ser o texto que veio por parâmetro. E o resto continua igual. Aqui ele pega o elemento div e aqui ele está inserindo essa mensagem como filha da div mensagens. Agora aqui onde eu preciso exibir a mensagem, eu apenas chamo a função que eu criei. Então cria mensagem e por parâmetro eu preciso passar o texto. Nesse caso vai ser nota do trabalho inválida. Aqui abaixo, quando a nota da prova for inválida, eu também vou criar a mensagem. Cria mensagem passando o texto. Nota da prova inválida. E quando o nome for inválido, eu também vou chamar a função cria mensagem para exibir que o nome está inválido.
Voltando aqui, atualizando, vou fazer mais um teste. Então, vou informar um nome e vou informar a nota do trabalho inválida. E a nota da prova vai ser 5. Se eu salvar, ele indica então que a nota do trabalho está inválida. Agora a nota do trabalho vai ser a nota 8, é uma nota válida. E a nota da prova eu vou colocar 55, uma nota inválida. Se eu clicar em salvar, perceba que ele mostrou nota da prova inválida. Só que a mensagem anterior, nota do trabalho inválida, permaneceu. Ou seja, a gente precisa corrigir para que ele apague as mensagens anteriores sempre que vai validar novamente os campos. Tanto que se eu clicar em salvar novamente, perceba que ele vai adicionando a mensagem. Ele nunca está apagando. Para isso eu vou voltar aqui no código e dentro da função validar formulário aluno, antes de ele fazer qualquer validação, eu vou apagar o conteúdo da div das mensagens. Então, para isso, eu vou pegar aqui uma variável chamada div mensagens, que vai ser igual document.carrySelector. Eu vou buscar aquela div que contém as mensagens. Ela tem o id div mensagens. E eu quero apagar o conteúdo dela, ou seja, todas as mensagens que já estão dentro dela vão ser apagadas. Para isso, eu uso o comando div mensagens.textContent, deixando o conteúdo de texto em branco. Então, só abre e fecha aspas. Vou testar novamente. O nome vai ser Édipo, nota do trabalho 8, nota da prova 55. Se eu clicar em salvar, nada aconteceu. Vou dar um F12 para ver o que está acontecendo, se aconteceu algum erro. Perceba que quando eu clico em salvar, ele estoura esse erro aqui, dizendo que não conseguiu setar a propriedade, e aqui ele mostra a linha onde deu erro. Então foi no arquivo form-aluno.js na linha 47. E se eu clicar aqui, ele já abre para mim onde que está dando erro. Perceba que ele não conseguiu setar essa propriedade na minha variável div mensagens. Então, esse comando aparentemente está certo. O problema é que ele não conseguiu carregar a div mensagens. Isso porque aqui no carrySelector eu passei o id errado. Perceba que eu escrevi messages sem o A. Então, eu vou voltar aqui no código e vou escrever corretamente. Div mensagens. Voltando aqui e atualizando, eu vou fechar o console. Vou criar um aluno chamado aluno. A nota do trabalho vai ser 80 e a nota da prova vai ser 5. Se eu salvar, nota do trabalho inválida. Até agora tudo certo. Então, vou deixar a nota do trabalho 8 e a nota da prova eu vou colocar 55. Se eu salvar, perceba que ele apagou a mensagem anterior e agora ele só exibiu nota da prova inválida. Se eu tentar mais uma vez, note que ele não está criando várias mensagens. Ele está sempre apagando a anterior para criar essa nova. E se eu coloco uma nota válida, ele salva e apaga as mensagens de erro. Se eu tentar salvar um aluno sem informar nada, perceba que ele diz nota do trabalho inválida. E por que ele validou primeiro a nota do trabalho e não o nome? Isso porque ele segue essa ordem aqui, ó. Primeiro, validou a nota do trabalho, depois a nota da prova e por último o nome. Caso você queira que ele valide o nome primeiro, basta tirar esse if daqui e colocar ele aqui em cima. Vou salvar, voltar aqui e atualizar. Então agora se eu tentar salvar sem informar nada, ele diz nome inválido. Então assim fica um pouco melhor organizado, ele começar validando do primeiro campo do formulário. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!